Muito bem. Agora, você sabe que esse é o penúltimo final de semana antes das eleições, né? Tem esse final de semana, hoje, sábado e amanhã domingo, e depois mais um. E aí já é a eleição no outro. Chegou rápido a eleição, né? É tiro curto, como diz o outro. É tiro curto, é rápido. Bem, vamos... Olha, gente, eu fiz uma matéria no rádio que eu achei sensacional. Eu tinha as minhas... Como é que eu diria para você? As minhas... Não. Eu tinha minhas dúvidas quanto a ser sepultado ou a ser cremado. A ideia da cremação me deixava um pouco assim, sabe, meio esquisito, né? Embora eu respeite, né, a cremação, quem gosta da ideia da cremação. Mas também o sepultamento não é muito... Você vai lá dentro do caixão, então mas eu não sabia bem. Depois dessa reportagem que eu fiz no rádio, eu achei que ficou mais fácil. Não é dizer que eu vou pedir, né, naquele último momento que me creme ou que me sepulte. Mas eu não vejo mais como tanto problema a cremação, como eu de certa forma via, né? Olha, vocês vão assistir uma reportagem agora que eu pedi para o repórter Rogério Gama ir fazer. Em São Paulo nós já temos uma igreja, gente, católica. É uma igreja que já tem uma ala dela, já onde você pode colocar suas cinzas. Você não vai deixar suas cinzas em casa. Você não vai sepultar as suas cinzas. Quer dizer, você, a pessoa que vai... Né? Você poderá... a família poderá sepultar a sua cinza num funerário, numa parede. Olha, bom, é melhor você ver, porque acho que a reportagem explica melhor, claro, lógico. Vamos lá, Rogério Gama. Bom dia, Eli Correia, bom dia, Úrsula. Nós estamos aqui na Igreja Nossa Senhora da Defesa, no bairro do Tucuruvi, aqui na zona norte de São Paulo, a antiga Igreja Nossa Senhora da Luz. E por que nós estamos aqui, Eli, Úrsula e as pessoas que te acompanham pelas redes sociais? Para falar do primeiro cinerário, ou um dos primeiros cinerários da Igreja Católica no Brasil, onde os familiares depositam as cinzas dos seus entes queridos. Nós temos aqui o senhor Brás Patrício, que cuida da manutenção da igreja, o ministro da paróquia, não é isso, senhor Brás? Bom dia. Bom dia, exato. Eu cuido da manutenção do cinerário e da própria igreja também. Também temos aqui que está nos recepcionando o Marcelo Ribeiro, que é da Pastoral da Comunicação, né, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Eli, bom dia, Úrsula, a todos os ouvintes. Eu sou responsável pela Pastoral da Comunicação, a PASCOM, que faz as transmissões das missas para as famílias aqui das pessoas que deixam as suas cinzas, né, dos familiares, e não podem participar presencialmente. E também para conversar com a gente, Eli Correia, o padre Valdivir Cortese. Padre, bom dia. Bom dia, Eli, bom dia, Úrsula. Bom dia a todos que conosco participam desse momento. É uma alegria novamente podermos voltar a apresentar para vocês esse grande trabalho que está sendo realizado para atender principalmente as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que é de dor, que é de fato aquilo que nos atinge. Padre, como é que nasceu a ideia deste cinerário? Dizer foi um faiscar rápido que... Nós temos a missa no dia 2 de fevereiro, sempre, na festa da padroeira, uma missa onde a gente coloca a intenção de todos os paroquianos e pessoas que faleceram. E no momento de apresentar ao povo as intenções, Dom Sérgio, que celebrava a missa, que era o bispo da região, apresentou para nós o desejo do Papa Francisco e um grande conselho do Papa para que as pessoas que tivessem seus entes queridos cremados não jogasse a cinza na natureza, muito menos jogar no mar e como guardar em casa, mas que tivesse um lugar sagrado para colocar a cinza, ou seja, no cemitério, ou então criar um lugar sagrado para colocar, porque a cinza não se joga assim, é um referencial, é um memorial de alguém que nos foi amado por nós e também amou as pessoas. E daí surgiu a ideia, Dom Sérgio perguntou se seria lugar, e nós falamos, temos e vamos fazer. E fizemos, e aí atingiu uma grande perspectiva e uma grande intenção de muitas criaturas que nos procuram constantemente, principalmente no momento de dor. Bom, Eli, nós vamos visitar agora o cinerário e o padre vai conversando com a gente aqui. Padre Valdivir, quantos túmulos, túmulos, né? Temos aqui. Túmulo jazigo, que ele chama, né? Que mais ou menos, quer dizer, estava iniciando, estamos começando.
Aqui mais ou menos tem 400 a 500 nesse local. Mas só que pode colocar duas cinzas, então dá mais ou menos umas 800 criaturas. 800. E sepultados atualmente? Tem mais ou menos uns 600. Então já está praticamente cheio, né, padre? Já está quase, essa parte aqui já está quase cheia. Foi inaugurada há quanto tempo mesmo? Foi para 2017, final de 2017. Então está em torno aí de 5 anos. Por aí, mais ou menos. Aí agora que com a pandemia houve aí uma ação maior, uma procura bem maior, que foi um momento de muita dor para o nosso povo brasileiro, principalmente aqui para São Paulo. Temos muitos casos aqui de pessoas que faleceram na pandemia e estão as cinzas aqui, principalmente casais que faleceram, diferença de dias e um do outro. E as pessoas têm a opção de deixar em casa, mas preferem a igreja? Não, normalmente aqueles que nos ouvem e entendem, como não é para deixar em casa. Por quê? É um momento de não podemos nos prender. A criatura faleceu, precisamos então nos desprender também. É claro que muita gente vai querer guardar, mas não é lugar. A sua casa não é lugar de ficar guardando a cinza de quem foi cremado da sua família. Então procurar um lugar sagrado. Aqui é um. Agora, procurar sempre ali, ou no cemitério ou lugar sagrado. E esperar que apareça mais para atender a necessidade do nosso povo. Bom, daqui a pouco Eli Correia, antes de a gente voltar, só uma coisa. Ele tem uma taxa de manutenção para que essas cinzas fiquem aqui, padre? Sim, normalmente porque você vê que tem que construir, tem a placa que tem que ser feita, que somos nós que fazemos, é feita, tem a manutenção e tem uma taxa de início e depois, por ano, paga uma taxa de manutenção, que é praticamente 10%. Daria o quê? Uns R$20 por mês. Pago aí tranquilamente. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o padre Valdivir para contar Eli Correia e Úrsula. Olha só uma das gavetinhas aqui, um dos túmulos, né? Esse ainda está desocupado, mas outros aqui já têm as suas placas, mas ele vai voltar daqui a pouco para falar que este cinerário acabou servindo para unir, não é isso, padre, as famílias. Daqui a pouco a gente volta, Eli Correia e Úrsula. Olha, você está vendo a flor e tem vários vasos, não sei se vocês observaram, conforme a câmera foi andando pelo corredor, vários vasos de plantas, de flores, que a família obviamente leva e deixa ali em homenagem ao seu querido. Olha, gente, eu não sei se o Rogério vai fazer essa pergunta para o padre, porque existem pessoas que pedem antes de morrer, prevendo a morte já muito em breve, sentindo que a morte está chegando, pede que as suas cinzas sejam jogadas no mar. Pedem que suas cinzas sejam jogadas numa certa mata, na natureza. Porém, o padre disse que isso não é bom. Isso não é bom. O que seria salutar, o que seria bom, é colocar no lugar sagrado as cinzas, do que eu acho também. Quer dizer, e um lugar sagrado é esse da igreja que está acontecendo ali no Tucuruvi, Nossa Senhora da Luz. Veja bem, não é porque é Nossa Senhora da Luz que fica no bairro da Luz, não. É Nossa Senhora da Luz, mas que fica no Tucuruvi. Então eu achei muito interessante. Aliás, um pedido do Papa. O Papa Francisco fez esse pedido e o padre Valdivir, né, ouviu esse apelo do Papa, destinou uma ala da igreja onde as pessoas podem colocar ali as suas cinzas. E o que eu senti é que cada cinerário pode ser colocado até 2 cinzas, né, a 2 urnas, né? E ali fica tudo, a lápide, né? Com os nomes. Vocês viram que foi andando, assim, a câmera foi focalizando, flores. Eu, particularmente, eu viria dessa... Agora, e se a pessoa, antes de morrer, pediu para jogar as cinzas, né? Eu não sei se o Rogério vai fazer essa pergunta para o padre. Porque se é um pedido da pessoa, ninguém, no fundo, tem coragem de desrespeitar, né? Se a pessoa não pediu nada, então coloca no lugar sagrado, ou no cemitério, ou na igreja, que agora tem a igreja para isso. Agora, se ela pediu, aí fica difícil. Tem gente que falou assim, olha, ele queria que fosse jogado no alto de um morro. De alto de um morro, às vezes, né? Tal. Acontece muito disso. Bom, então, gente, olha, e vocês estão ouvindo falar muito da Úrsula, mas a Úrsula está gripada. Gripada. Então, gente, a Úrsula não veio hoje, não virá, porque ela está gripada e a gente tem que cuidar, né? Porque eu peguei olha, hoje faz uma semana
que eu fui em Itaquaquecetuba. Eu fui em Itaquá. Gente, estava frio em Itaquá. Bom, estava frio a cidade toda, né? Estava frio na cidade toda. Desculpa aí que de repente dá uma coceguinha na garganta. Então, estava na cidade inteira frio. Eu inventei, durante o dia do sábado passado, não sei se vocês vão lembrar, mas fez um calor danado de 30 graus. E eu fiquei de camiseta e fui embora. Só que cheguei lá, quando eu cheguei lá, a temperatura já de 18 horas foi caindo. Quando cheguei lá, era tipo assim, 10 horas da noite, já estava uma temperatura de quase 0 grau e chovendo. E eu peguei tudo aquilo lá. Aí no domingo de manhã eu fui para Cocaia, lá com meu amigo Padre Lício. E a igreja, quando faz frio, tem um vento que canaliza, aquilo pegou. Então deu uma derrubada em mim danada. Mas eu já estou melhorando, tanto é que vocês estão. Cheguei a momentos, nem consegui falar, mas agora já estou falando e vai melhorar daqui para frente. Bem, daqui a pouquinho eu volto. Vamos já chamar a segunda parte? Então, gente, atenção. Vamos acompanhar a segunda parte do primeiro cinerário de São Paulo, aonde você coloca as cinzas. Vai colocar as cinzas num lugar sagrado, que é a igreja, gente. Igreja Católica Apostólica Romana, cujo pároco é o padre Valdevir. O Papa fez um apelo que as cinzas não fossem jogadas ao léu, que as cinzas não fossem assim, sabe, guardadas em casa, mas que sejam colocadas em um lugar sagrado, ou no cemitério, ou numa igreja. E o padre Valdevir ouviu o Papa, e na igreja que ele é o pároco, ele abriu um espaço. E vocês viram? São gavetas, né? Que ali são colocadas as cinzas das pessoas queridas. Eli Correia e Úrsula, nós voltamos aqui da Igreja Nossa Senhora da Defesa, no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, com esta reportagem especial sobre o primeiro cinerário, um dos primeiros da Igreja Católica no país. E nós conversávamos com o padre Valdevir Cortese, que falava para a gente, né, padre, que esse cinerário está unindo as famílias, é isso? Muito. A gente vê, porque veio a pandemia, para a gente ver, a pandemia trouxe o quê? Um desespero muito grande para muitas famílias. E muitos que estão aqui faleceram exatamente no auge da pandemia. E as famílias, quer dizer, colocaram no hospital, internava, depois não via mais. A única coisa que eles recebiam era cinza depois de cremado. E exatamente quando nasceu o cinerário. E aí o que aconteceu? Com as celebrações, com a cinza, as famílias encontraram um alento, foi um bálsamo para muitas criaturas. E com isso muitas famílias estão se unindo, e cada vez mais as famílias estão pegando amizade, se unindo, porque todos eles trazem a mesma dor. E que aqui todos eles compartilham. E é um local de paz, de tranquilidade, de oração. Isso é muito bom. Agora, o senhor inclusive dizia que realiza uma missa especial, né? Missa aos sábados, quando vem a cinza, todo sábado às 18 horas tem essa missa, e com as exéquias dos falecidos. E no domingo tem a missa às 18 horas da intenção. Qual foi a primeira pessoa sepultada aqui, padre? A primeira pessoa foi sepultada aqui, está aqui, ó. Esse foi Silvio Veiga. Ele faleceu no dia 1º de maio de 2017. E foi exatamente o ano que nós inauguramos o cinerário. E depois, agora, faleceu a esposa, agora no ano de 2020. E o senhor acaba conhecendo a história das pessoas que estão aqui? Sim. Praticamente muitas histórias. Que nem aqui, por exemplo, temos um garoto. Está aqui o garoto, está aqui. Um garotinho. Ele também tocou bem o coração da gente. E a gente não esquece dele. E depois tem também muitas criaturas, que nem aqui, olha. Aqui foram trigêmeos. Um dos trigêmeos faleceu, então está aqui. Em poucos meses faleceu um. Está aqui, então, o Benício. Temos aqui, por exemplo, essa criatura aqui, uma excelente professora, membro da comunidade, então faleceu também, está aqui no cinerário. Então, a gente tem muitos casos, por exemplo, tem esse aqui, esse famoso garoto aqui. Olhando aqui parece nada, esse Pedro Henrique, um garotinho, 14 anos. E o interessante, ele infelizmente foi acometido do câncer. Poxa. E no hospital ele ia nos berçários rezar com os outros que estavam também sofrendo ali. Essa criancinha aí é algo que toca profundamente a gente. Agora, padre, eu estou vendo ali a placa de São Tarcísio. A placa de São Tarcísio, por quê?
Então, isso aqui porque normalmente as pessoas chegam e o espaço é grande para saber onde está. Então a gente tem cronometrado na organização, é assim, não, então tem essa ala aqui, nós colocamos o nome São Tarcísio. Então quando pergunta, fala, está na ala São Tarcísio, número tal, letra tal. Agora localiza fácil. Lá no fundo, nós vamos ver, Eli, estão sepultamentos mais recentes, que ainda vai ser feita uma placa, não é isso, padre? Ainda vai ser feita as placas todas. Vamos pegar aqui, Eli. Nós estamos conhecendo um dos primeiros cinerários do país, localizado na Igreja Nossa Senhora da Defesa, no bairro do Tucuruvi, aqui na zona norte de São Paulo. Então, as pessoas que são sepultadas recentes, como aqui a senhora Michele, o senhor Midori Suzuki, depois é feita uma placa, né, padre? É feita a placa, colocando o nome tudo direitinho. Essa aqui é a parte nova que está agora, está colocando, os novos que estão chegando. Qual mensagem o senhor deixa para as pessoas que estão te acompanhando nesse momento, sobre esse momento tão difícil da vida, que é a hora da morte, e esta forma de transformar o que era a vida em cinzas, numa lembrança interna em um lugar tão tranquilo como este? O que eu diria para todos os nossos ouvintes é algo muito importante. Primeiro, nós temos aqui um memorial, um referencial de alguém que foi amado e que amou. Primeiro, deve saber, mas estão vivos. Para nós bem sabemos que o que está aqui é a parte da matéria que fica aqui. Mas a criatura que teve essa matéria, essa criatura está no seio de Deus. Então nós não podemos desanimar. E aqui esse é também o fato, por que ter isto? Porque nós não podemos perder o referencial e nem o memorial das pessoas que nos amaram e que nós também amamos. Muito fácil, às vezes, se joga na natureza. E aí, perde-se completamente todo o referencial. Então não podemos perder. Nós temos que ter essa lembrança. A lembrança que aqui é o final da parte da matéria do homem. Mas nós estamos com Deus. E com Deus eles estão também. Então a mensagem que eu deixo para vocês, não desanimem nunca. Sempre tenham alegria no coração. Os olhos podem lagrimar, mas o coração jamais. Porque o coração é um amor de Deus dentro de toda a história do homem que vive e caminha para o encontro definitivo com Deus. Padre Valdivir Cortese, muito obrigado por falar com os ouvintes, os internautas do Eli Correia, da Úrsula, que estão te acompanhando neste sábado. Muito obrigado a todos pela oportunidade e eu estendo a todos os nossos ouvintes a grande realização e a presença de Deus. Então eu desejo a todos vocês que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro, ou um dos primeiros incensários, ou cinerário, né? Primeiro, um dos primeiros cinerários da Igreja Nossa Senhora da Defesa, aqui no bairro do Tucuruvi, zona norte de São Paulo, Eli Correia e Úrsula. Olha, emocionante mesmo. Eu, sinceramente, achei maravilhosa essa ideia. Porque, poxa, você saber que o teu ente querido, que ele disse muitas vezes o padre, aquele que você amou e que foi por essa pessoa amada, você sabe que ela está ali num lugar sagrado, de paz, de calma. Vamos dizer, a matéria. Porque o coração, o espírito está com Deus. Então, eu chego a pensar assim, ele não fez a pergunta, né? Se a pessoa antes de morrer pedir para ser jogada, sua cinza, eu chegaria até a pensar o seguinte, eu colocaria a maior parte das cinzas num lugar sagrado como esse. E se fosse para satisfazer um pedido da pessoa que morreu, pegava um pouquinho das cinzas. Pelo menos você fica em paz com a sua consciência, que atendeu um pedido, né, da pessoa que faleceu, mas a 90%, 95% da cinza está no lugar sagrado que é a igreja, ou no cemitério. Mas eu, sinceramente, eu preferiria estar na igreja. No cemitério parece que fica no relento, fica assim exposto, né? Pô, na igreja está tão ali, sabe, bem cuidado. Tem missa, gente, todas as semanas por aqueles que ali são sepultados. Você viu a história do menino, gente? Vocês viram a história do menino? Um menino com 14 anos. Ele com câncer. Ele ia rezar por outros doentes de câncer com 14 anos. Olha que coisa bonita dessa criança. De emocionar, não? Essa criança com 14 aninhos, né, jovenzinho,
morreu pelo câncer o qual ele tinha, mas antes ele ia em outros leitos rezar por outros doentes de câncer. Uma coisa, é um santo, vamos falar a verdade, é um menino santo. E assim, gente, eu quero parabenizar o meu amigo Rogério Gama por essa matéria sobre os cinerários. O primeiro, se não o primeiro, um dos primeiros do Brasil, na Igreja Nossa Senhora da Defesa, mais conhecida como Igreja da Luz, de Nossa Senhora da Luz, no Tucuruvi. Não é Nossa Senhora da Luz ali na Luz, não, no bairro da Luz, não, é no Tucuruvi. Hoje é Nossa Senhora da Defesa. Parabéns, Padre Valdevir Cortese, por esse trabalho, Padre, por essa acolhida às cinzas de uma pessoa. Agora tem uma referência, né? Olha, as cinzas do meu pai, do meu irmão, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, estão na igreja, estão lá no lugar. E olha, inclusive você viu, tem flores, tem pessoas que colocam ali uma rosa, vasos. Eu acho que é a oportunidade que nós temos de reverenciarmos todos aqueles que nos foram importantes e que partiram. Oi, gente, Eli Correa. Oi, gente! Peço a todos vocês que conheçam o nosso site